Bem-vindo a mais um Fordocast, o podcast da Fordoc Tradução e Apostila. Meu nome é Armando, já sabe disso, está acompanhando a gente aqui bastante. Queria agradecer o número de inscritos, o número de views que a gente vem tendo. Isso é muito legal para incentivar o projeto, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Tem muita gente que vê os vídeos, vê os cortes, mas não é inscrito. Se inscreva no canal, que isso ajuda muito o nosso projeto aqui, tá? Hoje eu tô com a minha grande amiga, chefe, sócia e diversos outros adjetivos, substantivos que eu posso dar, que deveria ser minha co-host nesse projeto, mas motivos pessoais de nenéns, crianças pequenas em casa, ela ainda não conseguiu, mas na segunda temporada ela vai estar comigo aqui na bancada. Gabriela Rotuno, bem-vinda, Gabi. Oi, Armando, obrigada por me receber, por insistir, né, porque esse episódio aconteceu hoje, teve que ter muita insistência, mas vai ser um prazer fazer parte do projeto num segundo momento. Legal. Tá, e eu tô super feliz de estar aqui hoje para poder falar do que eu mais sei fazer, né, na vida, que é a cidadania italiana, e tô pronta para todas as perguntas, toda a tua sabatina. Maravilha. Pessoal, hoje um pouquinho diferente, talvez vocês ouçam agora no início algum problema de áudio. A gente tá streamando também no canal da Rotura e no canal da Fordoc. Então, um pouquinho de paciência, quem tá na live aí, um pouquinho de paciência que a gente vai acertando aqui no meio do caminho, mas vai dar tudo certo. Hoje a ideia é a gente conversar aqui um pouco sobre cidadania italiana via residência ou via comune, aquelas pessoas que vão até a Itália para tirar a cidadania ou para reconhecer a cidadania, melhor do que tirar, e que foi o caminho também feito pela hoje empresária, né, CEO da Rotuno, empresária do ramo de imigração, mas lá atrás a jovem Gabriela, que não sabia bem o que ia fazer, o que não ia fazer, teve para reconhecer a sua própria cidadania, né, Gabi? Você teve na Itália, né, para fazer a cidadania. Eu tive. E é uma epopeia, né? Então, quer começar por esse assunto? Não, eu quero começar um pouco antes, na verdade, Gabi. Eu queria entender o seguinte. Muitos clientes chegam na Rotuno, na Fordoc, e eles não sabem nem o que é cidadania italiana, não sabem nem se tem o direito. É uma coisa bem crua, vamos falar assim, né? Eu queria entender a Gabriela neste momento, quando a Gabriela era essa pessoa crua. Como é que você descobre a cidadania italiana? Como é que te apresentam isso? Você fala, ué, meu nome é Rotuno, eu tenho o direito, mas nem sabia. Como é que funciona isso? É isso que eu queria entender. Voltar lá na Gabriela lá atrás. Tá, vamos lá. Eu sou advogada de formação, né? Sou advogada no Brasil, na Itália, em Portugal. Hoje, né? A Gabriela, que não sabia aí nada de cidadania, só era advogada no Brasil. E eu me formei na Faculdade de Direito em 2012. E foi quando a minha vida, assim, ela foi forjada para eu fazer concurso público. Não era uma coisa que eu me via fazendo, mas essa era a carreira ali sonhada pelos pais, enfim. E aí, eu um pouco inconformada com essa situação, porque eu fazia os meus estágios no setor público, eu falei, acho que eu vou fazer um intercâmbio, vou melhorar o meu inglês, né, para poder depois trabalhar em multinacional, trabalhar com alguma coisa que tenha a possibilidade de viajar. Então, tudo que a Rotuno é hoje começa lá atrás, com essa vontade minha de desbravar o mundo e de viajar bastante, mas eu não sabia bem como construir isso. A nacionalidade italiana, antes mesmo de eu me formar em Direito, eu já sabia que a gente tinha direito à família. Isso porque o meu padrasto, que agora é falecido, né, o Júlio, ele foi fazer a pesquisa da nossa família. Porque o meu afilhado, meu primo e afilhado, ele era jogador de futebol. Legal. De Série A naquele momento, mas de categoria de base, né? Tá. E aí o Júlio falou, olha, vamos tirar a cidadania dele para que ele possa ter mais chances, né? Fora do país. Então, essa pesquisa começa muito antes de eu entrar na faculdade, antes ou quase concomitante a que eu entrasse na faculdade de Direito por causa do Otavinho, que é meu primo. E aí o Júlio encontrou tudo sozinho, né? O Júlio que remontou a genealogia da família, da família da minha mãe, né? Casado com a minha mãe. E aí, então, ele fez tudo que a gente faz hoje, né? As pesquisas em cartório brasileiro. E aí encontrou numa anotação a lápis no livro do cartório o local de nascimento do meu italiano. Que baita sorte. Que a gente... Quem já entende de processo, assim como tu, sabe que isso não é muito fácil, né? E aí, então, tava lá escrito Vietri de Potenza, que é o comune de nascimento do meu antenato. Então, isso aí foi feito pro meu primo. Na época, já custava bem caro, como custa até hoje. Sim. E só o meu primo, minha tia, né, fez, porque meu primo na época era menor de idade. E aquilo ficou guardado na família. Na época, minha mãe não tinha condições financeiras para fazer. E a minha vida seguiu
tranquilamente ali, me formei. E aí falei, quero aprender inglês. Fui para os Estados Unidos fazer um estágio. E fui fazer um estágio num escritório de imigração. Foi um acaso, tá? Eu queria fazer qualquer estágio internacional, apareceu essa oportunidade. Queria morar nos Estados Unidos. Queria morar nos Estados Unidos, Claro. queria aprender inglês. E aí, então, eu me deparei com essa oportunidade, fui estagiar nesse escritório, que era de imigração, então uma coisa bem correlata com o que eu faço hoje. E ali, eu descobri que existia um investimento, que era um visto de investimento possível para italianos, que para brasileiros não era possível. Legal. Tá? Para explicar um pouco melhor. Existem mais de 181 tipos de visto para morar nos Estados Unidos, né? Isso eu só sei depois de ter passado por essa experiência. Exato, tem que estudar um pouco para entender. Exato. E um deles é chamado EB2, E2, que é o visto de investimento para algumas nacionalidades que não para brasileiros e portugueses. Portugueses aí tá no caminho. Tá. E aí... italianos estão nessa lista. O que acontece? O brasileiro, naquela época, tá? Isso eu estou falando de 2012, teria que investir $500 mil nos Estados Unidos para poder residir lá legalmente, tá? Obviamente, a pessoa aqui formada com 24 anos não tinha nem $2 no bolso, quiçá 500 mil, né? Mas eu tinha muita vontade. Bati o sonho. Tinha o sonho de permanecer nos Estados Unidos, né? E aí eu vi que tinha o E2. O E2 já era um investimento um pouco mais barato. A gente fala até hoje que é um investimento de $150 mil, $200 mil. Na época a gente estava falando de $1 a R$2. Era uma outra perspectiva, né? Mas e sonhar não custava muito. Eu dizia, não, eu posso trabalhar muito, um dia eu vou juntar esse dinheiro e vou conseguir fazer esse visto para ficar nos Estados Unidos. Que ano isso, mais ou menos? Isso era 2012. 2012. Tá. 10 anos atrás. Claro, no primeiro ano eu tava lá com o meu estágio, tava tranquila, mas o meu lance era, eu não queria voltar mais pro Brasil, né? Então eu tava ali procurando quais eram os caminhos para poder continuar nos Estados Unidos, né? E aí, então, fiquei com essa ideia na cabeça, fiquei lá esse tempo no escritório, aprendi sobre esse visto, sobre outros. E nesse momento é quando eu falo com meu padrasto e falo, olha, vamos... eu quero correr atrás da minha cidadania italiana. Acho que é o primeiro passo para esse sonho americano acontecer, né? Perfeito. E aí ele diz, não, perfeitamente. Quando tu voltar pro Brasil, aqui tu vai na advogada que fez o processo da família e conversa com ela, né? E aí, nessa minha temporada dos Estados Unidos, eu acabei conhecendo um advogado italiano, né? No momento ele estava também estudando lá, assim como eu também fui para estudar. Legal. E eu peguei o cartão, né? E guardei no bolso. E aí, quando eu volto, então, dos Estados Unidos para o Brasil, muito inconsolável, que eu não pude ficar mais do que eu gostaria. Teve que voltar. Eu tive que voltar, né? Acabou meu visto ali que eu tinha para ficar, né? Não consegui fazer outro visto naquele momento. Voltei para casa e falei, não, vou perseguir esse sonho. Quero morar aqui, né? Quero morar nos Estados Unidos. E aí, então, quando tudo começa sobre cidadania italiana, realmente, porque daí eu volto, converso com a advogada, ela me cobra lá, já na época, 3 mil euros para fazer o processo. Já naquela 10 época, anos atrás, né? 9 anos atrás. Já era grana. Já era. E aí eu peguei e falei, bom, não tenho essa grana agora, né? E eu me lembrei, tem o cartãozinho do cara, do advogado, que tinha um pouco mais velho que eu. E aí eu peguei e falei, bom, vou chamar e vou ver, né, o que dá pra ser feito. E aí chamei ele e falei, oi, tudo bem e tal, eu queria fazer minha cidadania na Itália. Ele falou, o quê? Que cidadania? Desde quando o brasileiro tem direito à cidadania? Eu falei, pois é, tu vê, tem. Nós que somos descendentes, né, eu tenho sangue italiano, eu tenho esse direito. Então, ele não sabia nada dessa lei. Eu apresentei as leis pra ele e falei, olha, quem sabe nós fazemos juntos um projeto piloto. Nós fazemos a minha cidadania e se der certo, a gente pode tentar oferecer isso para outras pessoas. Como produto. Isso. Legal. Só que antes tem muitos steps antes, né? Porque assim, eu combinei com ele a parte, que é a cereja do bolo, que a gente vai falar nesse programa, que é a história de fazer o reconhecimento na Itália. Só que tu sabe bem, e quem tá em casa não sei se sabe, mas vou tentar ser, como é que eu posso dizer assim, mais básica nas minhas explicações, porque, né, eu conheço o processo, pra mim tá no automático. O Armando eu sei que conhece, também tá um pouco no automático. Mas, enfim, tem toda a parte de
construir né, a história da família. E isso, por sorte minha, meu padrasto já tinha feito. Mas tinha uma etapa que era legalizar os documentos. Ah, sim. Tá? Que mudou bastante de lá pra cá e tudo mais. Então, assim, hoje a gente só precisa fazer a apostila de AIA nos documentos brasileiros para que eles tenham legalidade lá no exterior, né? Perfeito. Então, isso é feito em 24 horas, muitas vezes, no cartório. A Fordoc faz, ó, no prazo 10. É verdade, 24 horas, eu sei. Então, a Fordoc pode atender vocês nessa demanda super rápida. Só que quando eu fiz, não era assim. Era o consulado que colocava carimbos para poder fazer essa vez da apostila. E aí, o consulado não tinha vaga, tá? Demorava, assim, tipo, meses para conseguir um agendamento. Caramba. E quando conseguia, né? Então, e aí eu sempre fui bem, como é que eu vou dizer assim, peituda, né? Eu gostei de meter minha cara onde não sou chamada e ser meio cara de pau. O Armando sabe disso. Eu tô quieta aqui, deixando você falar. Segue o jogo, é isso aí. E aí eu fui no consulado lá em Porto Alegre, né? Eles não costumam abrir a porta pra ninguém. Vocês aí que vão no consulado devem saber como é que é a experiência, né? Mas por acaso me atenderam naquele dia e eu falei, olha, eu não consigo nenhum agendamento e tal. E eu quero fazer o meu processo e eu tô sozinha. E a moça, nesse dia, devia estar de ótimo humor, porque me recebeu, me explicou o que eu tinha que fazer. Olha, que legal. E aí me explicou, então, como montar a pasta Brasil, né? Que é, então, emitir os documentos todos em inteiro teor, traduzir para a língua italiana e, naquele momento, legalizar. Então, eu aprendo a fazer a pasta Brasil primeiro, com a ajuda do consulado, com a ajuda dessa advogada que era amiga do meu padrasto também, lá de Porto Alegre. E assim eu construo a pasta Brasil. Para ir para a Itália, mesmo que lá o meu contato, né, o advogado, fosse me ajudar, ele ia cobrar a parte dele, tá? Eu estava ensinando, mas teria honorários a serem pagos. Imagina. Em euros. Então, ainda eu tinha que fazer um pezinho de meia. Sim, né? tinha Pra que morar lá. para eu poder concretizar o sonho, ainda iam ter alguns steps. Então, eu falei, bom, preciso fazer caixa, né? E aí, eu falei, bom, vou... ligar para assessorias na Itália que já façam esse tipo de reconhecimento e me oferecer para construir a pasta Brasil deles. Então, legal. eu, como advogada, me apresentava, sou advogada, recém-formada, tô aqui em Porto Alegre, posso fazer legalização no consulado de Porto Alegre, posso também fazer em outros consulados, se vocês quiserem, e posso ajudar vocês com emissões e tal. E aí, algumas assessorias acabaram, naquela época, me contratando para fazer isso. Legal. Né? Essa parte eu não sabia, bacana. Não? Não Tá. lembrava. E aí eu comecei a ter alguns poucos clientes, né? Sim. Né, pra fazer... Ainda não era a Rotuna, era a Gabriela Rotuna, Não, advogada, dando uma... isso. Nesse prestando momento, eu serviço. trabalhava, inclusive, no escritório do teu entrevistado, do Dr. Bruno Malman, né? Ah, Eu advogava lá. E aí, Legal. então, eu tava ali vinculada ao escritório fazendo esse tipo de serviço. E a gente, então, eu prestava esse serviço, enfim, e aí fiz o meu caixa, e aí resolvi, depois de algum tempo, bastante tempo, ir pra Itália fazer o reconhecimento com esse meu amigo, que depois virou amigo, né? Lá na Itália. Legal. E aí, então, foi todo um projeto, né? Porque eu sabia que ia ter que ficar bastante tempo, Sim. né? Eu sabia que, além do tempo, era um projeto piloto desse advogado, ou seja, não era assim, alguém que já estava acostumado, né? A gente ia talvez tomar alguns nãos ou algumas dificuldades pela frente. E fui, embarquei para Itália, era dezembro, né, de um ano. Um frio danado. Frio. Ah, mas você é gaúcha, talvez vai. Mas eu odeio frio, eu moro em Santos porque eu odeio frio. Se eu gostasse de frio, eu ficava lá em Porto Alegre. É bom, tem esse lado, senão é bem quente. E é aí bem eu fui diferente. fazer o meu processo lá numa comune perto de Salerno, né? Salerno até um lugar que tem um clima mais ameno, perto da praia, mais sul da Itália. Mas ainda assim, em dezembro tava bastante frio e o advogado me colocou na casa de férias de veraneio da família. Ou seja, não tinha escaldamento, não tinha calefação, não tinha nada preparado pro frio. Porque era casa de verão. Sim, sim. Né? Tava vazia, por isso que a gente colocou Tava lá. vazia, né? Pra economizar, vamos ficar nessa casa pra fazer a residência, fazer o contrato. E lá eu fiquei os mais penosos 33 dias da minha vida. Porque, não tô falando sobre prazo agora, mas assim, pra mim foram 33 dias até o vídeo passar. Tá. Tá, então foram os 33 dias mais penosos, por quê? Porque eu estava passando frio.
Não tinha chuveiro a gás, era elétrico. Só que vocês, né, na Europa não existe chuveiro elétrico. Era uma gambiarra, não saía água. Eu não tipo, com a quantidade de água não dava pra lavar o cabelo. Nossa, Gabriela. Eu tinha que esquentar água nas panelas da casa. Tinha banheira. E encher a banheira. Só que era 2 andares. E tinha que ficar subindo. Tá, com as tal das panelas. E aí, muito perrengue. E aí, por graça de Deus, era uma... eles chamam de vilas na Itália, como se fosse um condomíniozinho. Então, tinha mais 3 casas além da minha. E aí, por sorte, tinha uma abençoada vizinha que morava real. Então, a casa dela tinha estrutura. E eu, naquela época, não falava uma palavra de italiano. Só falava português e inglês. E o advogado disse, vou te apresentar aqui a vizinha. Ela entende um pouco de inglês. A mulher não entendia nada. Não entendia nada. E eu, um pouco de italiano. Ou seja, foi muito legal. Maravilhoso. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Um Google Tradutor aí. Na época já tinha tradutor, tá? Só que a internet não era essa coisa assim, não era tão fantástica como é agora. Então eu tinha um chipzinho ali da TIM que todos os dias se comia. Tá. Acho que era 5 euros na época. Mas ele acabava no dia, não era tipo em dias, era no dia. Porque eu tava sozinha na casa. Num lugar que não tinha nenhum comércio em volta. Não tinha nenhum restaurante. E o cara me deixou simplesmente com 10 pacotes de macarrão, 10 latas de molho, um negócio de iogurte. Se vira. E 2 garrafas de vinho e te vira por aí. Eu apareço aqui de vez em quando. Meu Deus, e eu que disse loucura, assim, não, foi tenso. E aí não tinha, obviamente, na cidade transportes, assim, entendeu? Tipo, tinha um ônibus que passava lá no Rio Grande do Sul, a gente fala faixa, não sei como é que tu diria aqui. A avenida maior ali do lugar que eu tava. Sim, uma avenida principal ali. Assim, e aí passava o tal do ônibus que iria, então, pra Salerno, que é a cidade maior. Tá. Só que pra eu andar da minha casa até ali, primeiro, era super ermo, não tinha nada no caminho. Mas até aí tudo bem, a Itália, seguro e tal, era seguro. Só que aí eu queria, depois de alguns dias eu já tava assim, não aguento mais ficar em casa. Lógico, né? Eu quero sair daqui de alguma forma, eu tô precisando presidiária. E aí eu falei, não, um dia eu vou lá no centrinho de Salerno sozinha. E ele dizia, não sai de casa, porque se o vídeo ele passar e não te encontrar, a gente vai se ferrar. E eu falava, não, mas eu não aguento mais ficar presa, então vem aqui me buscar. E ele dizia, não, hoje eu não posso. E aí um dia eu fui lá dar uma de louca pra pegar o tal do ônibus lá. E aí andei e tudo mais, cheguei ali, eu de casaco, de bota, tipo, super protegida, me sento lá pra esperar o ônibus. E aí para o primeiro carro. Ô, louco. Aí para o segundo carro, eu falei, eu tô achando que eles estão achando que eu tô a serviço aqui, né, pelo visto. Que absurdo. E aí eu fui correndo pra casa embora desesperada. Claro. E aí eu descobri que as nossas amigas ali profissionais, elas fazem esse serviço todas encasacadas, né? Elas não aprenderam marketing com o Brasil. Que no Brasil, o pessoal lá em Porto Alegre põe casaco de pele, o pessoal fica nua, né? Fazendo uma exposição. Lá não, é todo mundo mulher normal ali naquela rodovia. E eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu saí de casa. Real. Mas não era porque você era brasileira, era com a roupa que você tava. Porque não tinha como saber se era brasileira. Não é roupa, qualquer mulher parada naquela estrada ia acontecer aquilo. Porque era um ponto, entendeu? De trabalho. Entendi. E eu ia saber daquilo, claro, né? Que não, né? Então, e tinha só, né, assim, as coisas pitorescas. Tinha uma vendinha, assim, nesse caminho que eu tinha que fazer até a faixa. Então, ali eu comecei a comprar, né, alguns mantimentos e eu ia falar da vizinha, a santa vizinha que tinha casa preparada. Depois de a gente conseguir se entender, ela disse, olha, tu pode vir lavar o cabelo na minha casa. Pode ir tomar banho aqui. Tu pode lavar o cabelo na minha casa. Eu falei, muito obrigada. Mas ela deixou muito claro aquilo que a gente sabe que os italianos, não só a Itália, mas alguns países da Europa têm com relação a nós, né, brasileiras em especial. Ela disse, olha, né, eu tenho um marido, eu moro só com ele, e até eu te conhecer bem ou não, ia te convidar pra vir aqui na minha casa, né? Porque eu sabia que tu era brasileira. Olha isso, a fama, mesmo no lugar pequeno, na Itália, no interior... Eu acho que no pequeno é pior. A gente tem a sensação de que no pequeno não chega tanta informação. Na verdade, o que chega é essa, né? Exato. O problema talvez seja esse então, também. Né, assim, foi toda essa experiência, eu tô te contando
Primeiro, porque quer saber. E segundo, porque eu acho que construiu aí toda a minha ideia de como eu não gostaria que o meu cliente fosse atendido. Você teve uma má experiência, exatamente. Entendeu? Eu não queria que nunca ninguém que fosse fazer processo pelas minhas mãos passasse pelo que eu passei. Ah, não foi horrível, não passei fome, né? Passou frio, mas frio eu passei. Mas, tipo, são coisas que eu acho que, né, não precisa ser assim. Claro. E a gente sabe que esse meu relato não é só meu, e tem uma boa parcela aí de ítalo-descendentes que, às vezes por falta de grana, ou às vezes até por cair na mão de outras assessorias aí menos especializadas, acabam caindo nos perrengues assim. Né? Acho que se não tão perrengue quanto o meu, pelo menos essa questão de locomoção, a gente sabe que isso acontece na Itália até hoje, né? A Itália é um país que não tem Uber, gente. Vai ter Uber em Milão e Roma, e tá bom. Então, assim, não é, eu quero sair de casa, eu quero pedir um iFood. Não existe isso, né? E lá, quando eu fui, menos ainda, nem o iFood já tinha sido criado. Então, eu acho que tem que ter um alinhamento bem legal das expectativas de quem vai para fazer processo, para saber o que dá para fazer ou não. Perfeito. E mais do que... Daí eu acho que isso, assim, né? Eu sou um pouco desconexa nos pensamentos, pessoal. Tá bom, segue que tá legal. Tá dando pra entender tudo e acompanhar, tá ótimo. O que eu digo, assim, às vezes a gente é procurado pra fazer esses processos via residência, que é o que o Armando me convidou hoje pra falar, mas a Rotundo não faz só esse tipo de processo, e às vezes eu falo pro cliente, olha, se a grana tá curta, se não tem pressa, se não tem proposta de trabalho, vamos investir num outro tipo de processo. Claro. Porque esse processo via residência na Itália, sem ter uma grana boa e, assim, sobrando, é perrengue na certa. Porque vai pagar uma estrutura legal, né? Vai ficar uma estrutura, se não igual que você passou, não muito melhor do que isso, né? Não muito melhor do que isso e outra. Daí tu tem uma dor de barriga, e aí tu tem uma doença, e daí o vídeo ele não passou no prazo que, em teoria, passasse, e a tua viagem tem que se esticar muito. Como é que fica? Sim. Né? Então, eu acho que é isso. Mas e sobre o Vigile, né? Acho que essa é uma questão que todo mundo gosta. Na verdade, eu queria trazer um pouco... Nós vamos chegar no Vigile. Mas eu tinha algumas dúvidas. Por exemplo, na época que você fez, nós estamos falando aí pelo que você me falou, 2013, provavelmente, você foi pra Itália, 2014 no máximo. Mas a época que você foi fazer o processo, 2012 você estava lá nos Estados Unidos. 2014 virando pra 15. Isso, nessa época já tinha fila consular. Você não sempre poderia fazer... Sempre teve. Não é algo novo, então. Não, é algo desde... Exato. E o que acontece? Lá na época que a minha família fez, né? Que o meu afilhado fez, ali a advogada tinha dito que tinha colocado toda a família em protocolo. Então, quando eu fui fazer a cidadania, em teoria, eu deveria ter um número de espera na fila de Porto Alegre. E não tinha. Ela... Que é uma coisa que a Rotundo hoje não faz, né? Quando o cliente... A gente sempre instrui o cliente, o próprio cliente a entrar na fila, a gente dá todas as instruções e já coloca todo mundo de tal forma que fique claro quem é que tá ali. É muito importante isso, né, Gabi? Então, assim, tinha essa crença, o meu padrasto achava que a gente tava na fila. Então, quando eu comecei esse projeto, a gente foi ver pelo menos primeiro o número da fila. Claro. E aí não existia. Entendi. Então... O teu afilhado fez pelo consulado, também foi à Itália? Não, a minha madrinha, que era maior de idade, né? Porque o meu afilhado era criança na época. Ela foi à Itália, ela ficou lá o tempo necessário e fez o processo. Mas o dela foi... Como é que é? Padrão FIFA. Sim, né? Sim. O dela foi... Mais dinheiro, melhor investimento. Mais dinheiro, deu certo, foi legal. Você Eu vou chegar no vídeo. É que eu... tudo bem. Você esticou a história, eu tô com algumas dúvidas no meio do caminho que eu acho legal a gente tirar pra ficar claro até pra todo mundo o passo tu tá a aqui passo. Pra, tipo... Pra ir guiando. Pra ir me guiando e pra pegar a dúvida dos clientes, né? Porque pra mim, às vezes, tá tão no automático que eu talvez pareça uma metralhadora falando. Não, mas não tem problema. O teu papel é esse, o meu papel é tentar ir conduzindo e guiando pra gente chegar nos assuntos que de repente pode ter a dúvida da pessoa ali. Antes de continuar, nas lives tá tudo certo, pessoal, Laís, Larissa, tudo sob controle, podemos continuar sem problema. Tá bom. O que eu ia te perguntar é o seguinte, você de italiano, o italiano é trisavô. Trisavô. Isso é legal a gente comentar, porque às vezes o pessoal tem aquela dúvida, né? Será que tem limite geracional e não sei o quê? E é legal você ter falado que é da sua mãe. Porque tem uma mulher na árvore e ainda assim você conseguiu fazer sua cidadania. Então a gente mata dois problemas, dois mitos com uma resposta só, né? Você é trisneta de italiano e tem mulher no meio da árvore e conseguiu fazer sua cidadania indo lá. Eu acho legal a gente comentar isso com a galera, né? Perfeito. Bem importante. A minha cidadania, ela
pôde ser administrativa, porque apesar de ser do lado da mãe, a gente não incorre com a regra de cidadania linha materna, que aí sim é uma cidadania que só dá para fazer judicialmente falando. Então, a minha mãe é a primeira mulher da minha árvore genealógica, tá? Perfeito. Então, é meu trisavô, meu bisavô, meu avô, minha mãe e eu. Aí a minha mãe é a primeira que aparece. E a regrinha da linha materna, vou tentar ser clara, o máximo que eu consegui é a seguinte: a gente vê a primeira mulher que aparece na árvore e pergunta qual o ano de nascimento do filho ou da filha dela. Se for antes de 1948, a gente considera uma linha materna. Perfeito. E faz pedido no tribunal. Se for depois de 1948, eu sou mais nova, né? Um pouco mais nova. Aí segue o jogo e faz administrativamente falando, tá? Perfeito. Então, por isso que eu pude fazer lá na Itália. Outro ponto que eu acho interessante é o seguinte: não precisa ter todas as pessoas anteriores ativas. É, ótimo. Tá? Então as pessoas têm isso. Ah, mas todo mundo já morreu da minha árvore genealógica. Não, minha mãe tá vivinha, tá? Mas o meu avô também estava vivo na época, mas não tinha meu bisavô, não tinha meu trisavô. Deu pra aplicar. Por quê? Porque a Itália não exige que ninguém esteja vivo antes de ti. É diferente de Portugal, que exige algumas pessoas vivas, tá? Então isso é legal também de clarear. E a sua mãe mesmo fez depois de você, não foi? Foi. Você fez primeiro e aí depois a sua mãe fez. Só depois a minha mãe fez, porque na época ela não tinha interesse. E depois eu que fiz pra ela, né? Exato, já trabalhava depois com que isso. Virou trabalho, aí eu fiz pra ela. Bom, você falou da documentação que não teve muito problema porque o marido da sua mãe, me fugiu o nome, a palavra Júlio. agora. O Júlio conseguiu para um familiar, então até aí tudo bem, né? Pesquisas em cartório, emissões e tudo mais. Tradução juramentada sempre foi necessário. Você comentou que teve que fazer... Não era necessário. É só tradução simples? Olha que legal. Na época era só tradução simples. E aí porque passava pelo consulado, né? Então, assim, tinha um outro tipo de validação. E aí você fez a validação consular, que ainda é feito hoje em alguns países que não tem apostila de AIA. Para citar um grande que é assim, é o Canadá, por exemplo. Pessoas que têm filhos no Canadá ou casam no Canadá têm que ir ao consulado fazer a validação consular, porque não tem apostila de AIA lá, ao menos por enquanto. Bom, a Gabriela põe a pastinha debaixo do braço, compra a passagem e o coraçãozinho. E reza. E o coraçãozinho, como é que tava? Tava decidida, segura, vai dar certo ou tava com medo? Não, decidida, segura, vai dar certo. Sua mãe que pensou disso, seu padrasto? Nunca ninguém duvida de mim lá em casa. Ninguém falou, Gabriela, cuidado, esse negócio de ir pra Itália. Não. Aliás, o meu padrasto, ele é o idealizador da Rotuno. Ai, que legal. Tá, porque daí, depois, quando eu volto com tudo concluído, ele diz: olha, tu deveria fazer isso, tu deveria abrir uma empresa, trabalhar com isso, tu é capaz, vai dar certo. Então, não tinha medo. Na verdade, ao contrário, assim, quem convive comigo como tu, sabe, né? Eu não só dizia que ia dar certo, como dizia que ia dar certo em tempo recorde. Sim. Né? Eu dizia, não, vou chegar lá e tudo vai acontecer rápido, e tudo vai ser muito rápido, eu tenho certeza disso, sem falar nenhuma palavra de italiano. Eu costumo brincar, eu costumo brincar com a Gabriela que nós somos yin yang. O que a Gabriela é otimista, eu sou pessimista. Então a gente chega num equilíbrio ali. Porque pra Gabriela tudo vai dar certo no tempo recorde, vai funcionar. E eu sempre sou o cara que fala, tem certeza? Olha lá, vamos estudar melhor esse negócio. Mas é legal isso, né? Um contraponto interessante. E assim, não posso reclamar, por mais que tenha sido penoso lá, o tempo de ficar dentro de casa com a espera do Vigili, foi rápido, né? A gente sabe que por lei eles têm até 45 dias para passar, e às vezes até não passam nesse prazo. E depois que o Vigili passou, aí o processo andou bem rápido. Tá. Mas é sobre o processo que eu ia entrar agora. Porque o primeiro passo é a casa. Você já comentou que era do advogado que você conheceu nos Estados Unidos, a casa de verão dele. Então você fez um contrato de aluguel em seu nome. Importante deixar isso claro, né? O aluguel tem que ser no nome da pessoa que vai morar. Isso. Tem um prazo do contrato que precisa ter? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos? Não necessariamente. A gente recomenda que sejam contratos hoje de longo termo, né? Tá. Então a gente fala do 4+4 na Itália, né? 4+4, legal. Que são 4 anos, mas que tu pode botar uma cláusula de rescisão ali de 1 ano. E existem alguns comunes na Itália cobrando, inclusive, contratos que não sejam menores do que 1 ano, tá? Tá. A gente tá falando de contrato de locação, não de permanência, gente, tá? E acho que o Armando vai me confrontar sobre isso mais pra frente. Exato. Mas, em teoria, sim, a gente precisa ter um contrato de locação. Porém, Armando, uma coisa bem clara. Não é proibido, tá? E na época eu não fiz contrato de locação. O que ele fez pra mim? Ele fez uma carta de hospitalidade. Por quê? Quando não há cobrança pelo aluguel,
ele for gracioso, né? E no caso ele era, eu não ia pagar pelo aluguel, eu ia pagar só pelo acompanhamento dele. Tá. Então ele me cedeu a casa, ele fez uma carta de hospitalidade me cedendo a casa por um período. Então, também é possível fazer assim, tá? Quem quiser, quem for se aventurar a fazer sozinho, ou então tiver amigos e familiares na Itália, é possível fazer dessa forma. Os comunes, a K41, a legislação a circular... Não, capa 28. Capa 28, desculpa, 41 é outra coisa. Capa 28. A capa 28, ela permite isso. Ela fala apenas de residência, né? E aí, onde é que a gente vai encontrar a legislação de residência? Nas legislações de anágrafe, né? Tá. O que é o anágrafe? No Brasil a gente não tem essa figura, né? A Itália, eu gosto de dizer que ela tem tara por residência. E eu tenho raiva disso. Desde Mussolini, eles nunca mais perderam essa tara. Então, eles controlam, né? A residência das pessoas com bastante rigor. A gente aqui no Brasil faz censo, né? Agora tá tendo pesquisa do censo, que é ali para fazer uma amostragem de onde as pessoas moram, como vivem, do que se alimentam, né? E na Itália, não. Isso não é obrigatório, não existe um censo. Toda pessoa que reside é inscrita na prefeitura, né? Tá. E se inscreve, diz com quem mora, em qual tipo de casa, enfim. Então... Sendo estrangeiro ou italiano? Sendo estrangeiro ou Porque italiano. naquele caso você era estrangeira ainda, você era brasileira. Exato, eu Tá. ainda era estrangeira. Então, a gente tem essa questão da anágrafe, das leis de anágrafe que vão, e as leis civis, que vão nortear essa questão da residência. Então, a capa 28, que capa não é K, tá? É que capa em italiano é a letra K. Ela que fala sobre ser residente. Tá. E aí, quem traz o conceito de residência é o Código Civil italiano. E depois, quem vai dizer qual é o tipo de contrato que vai aceitar é o setor de anágrafe. Beleza, aí chega a Gabriela na casa desse advogado que deu essa permissão de moradia, empréstimo, chame como quiser, mas enfim, você tava lá legalmente. Sim, sim. Você tem que registrar isso no Comune, você acabou de falar aqui. Correto. Você foi lá, você teve ajuda desse advogado, como é que você se virou? Não. Daí sempre com ele, né? Eu, como disse, na época não falava o idioma. Na verdade, essa minha imersão foi muito boa, porque foi o primeiro contato, assim, imersivo com a língua. Então, dessa viagem eu já saí por causa da vizinha, entendendo muita coisa e conseguindo falar ali algumas palavras, né? Tanto é que depois de acho que uns 20 dias esperando dentro de casa, eu liguei um dia lá na delegacia e falei, o vídeo não aparece. Oh, meu Deus, dá uma cobrada no... E aí? E aí nada, me entenderam, me responderam, não, tem que ficar aí sentada esperando. E eu disse, não, mas eu já tô sentada esperando há muito tempo. E nem era muito tempo. 20 dias, eu achava muito tempo. O prazo era 45. Não, mas peraí. 20 dias pra ficar de manhã, de tarde, de noite em casa. Trabalha? Isso tinha um trabalho, um emprego. Não, primeiro, quem tá fazendo processo de cidadania e não tiver visto de trabalho não pode trabalhar. Bom né? saber, isso é legal. Então, o cliente aí, né, a pessoa interessada em fazer reconhecimento de cidadania, que tá indo com visto de turista, vai chegar lá, pedir cidadania para depois ter o permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, essa pessoa não pode trabalhar. Ela pode residir e permanecer legalmente. Trabalhar, não. Quando você diz não pode trabalhar, desculpa te cortar. Quando você diz não pode trabalhar, seria trabalhar na Itália. Uma pessoa que faz home office e continua trabalhando no Brasil, sim. pode. Na Itália. Na Itália, em território. Uma empresa italiana, enfim. Isso, tá. Ou legal. no barzinho da esquina, vou fazer um bico. Não recomendo, tá? Tá. Legal, isso é bom saber. Isso. Então, sim, só que aí é que tá. Por isso que vem toda a diferença de fazer com alguém que conhece o processo de alguém que não conhece, tá? Lembra? Ele não conhecia o processo. Então, ele simplesmente me deixou lá dentro de casa trancada, em prisão domiciliar. Isso não existe, gente, tá? Quando a gente vai fazer esse tipo de processo hoje, claro, o vídeo ele vai passar, mas a gente vai dizer pra ele, olha, ou de manhã ou à tarde. A gente vai escolher um período pra essa visita acontecer. Legal. E outra, se a visita acontecer e tu não estiver em casa, não tem problema, porque ninguém é obrigado a ficar preso. Claro. Entendeu? Tu pode sentido. ir no mercado, tu pode ir no médico, tu pode ir fazer uma série de coisas. Então, assim, isso era devido ao desconhecimento do processo naquele momento. Tá? Não precisava ter passado tudo que eu passei. Essa é a real, né? Então, eu até me perdi um pouco aqui na linha de raciocínio, mas fato é. Hoje a gente já torneou o nosso processo para ficar bem amigável, né? Pro cliente não sofrer esse tipo de dano. Não, perfeito. Quantas vezes, Gabi, você precisou ir ao Comune? Porque uma eu sei que você tem que ir pra registrar o teu... Eu fui algumas. Não, mas oficialmente, um processo que corre tudo bem. Você tem que ir uma pra registrar o teu contrato de aluguel lá. Uma não pra é nesse se inscrever momento... na residência. Isso. Não é nesse momento que você vai entregar a tua documentação. Não, a maioria dos comunes não vai aceitar.
Tá, Eles vão esperar que o teu processo de residência seja concluído. É, isso eu queria saber. Isso. Eu vou na Itália hoje, pego o aluguel... Mas, Armando, tu quer que eu dê todo o spoiler aqui, gente? Dia 22 de outubro, eu vou fazer um workshop online ensinando tudo sobre cidadania, tá? Então, tem coisa aqui que eu não vou me aprofundar. Sigam a gente nas redes sociais. Perfeito, mas não é aprofundar. Você chegou lá, registrou, beleza. Você tem que ir lá uma segunda vez pra poder entregar a documentação. Sim, pra fazer o pedido de cidadania, propriamente dito. E, eventualmente, uma terceira vez pra poder assinar alguma coisa. Sim, daí pra retirar, em teoria, os atos transcritos, né? A certidão de nascimento italiana, a certidão de casamento. E aí, depois, fazer a identidade, que é no próprio Comune também, se quiser. Tá. Em tese, somente esses pontos de contato. Aí agora a gente chega no famigerado Vigile. Você entregou sua documentação. Quando você entregou sua documentação lá, você tinha quanto tempo de Itália já? Mais ou menos? 2 semanas? Não, na verdade foi assim, ó. É que lembra, assim, é legal tá fazendo esse paradoxo. Tô vendo como as coisas melhoraram até hoje. Tá vendo? Não, então, na época, por desconhecimento do processo, o que a gente fez? A gente foi no Comune, e esse Comune que eu fiz era bem pequeno, então era bem juntinho o setor de anágrafe do setor de Stato Civile. Tá. Como o advogado não conhecia o processo, ele, na verdade, foi primeiro no Stato Civile. E aí ele orientou que primeiro tinha que ser pedida a residência, mas ele levou os documentos para serem avaliados pelo Stato Civile naquele momento, né? Aquela pré-avaliação, que quem contrata a gente normalmente faz conosco essa pré-avaliação. Não precisa ir lá no Comune e ver se tá tudo certo já, né? Nos 45 minutos estando lá para fazer o gol, não, né? Então, assim, primeiro eu fui lá, aí o cara avaliou meus documentos, ele começou a dizer, não, acho que não está certo, acho que eu não gostei disso. Agora que eu tô aqui! Agora que eu já tô aqui! E aí, na época, ele quis fazer um quesito pra prefeitura, porque ele nunca tinha feito uma cidadania. Então, assim, sabe? São coisas que ninguém precisa passar. Ninguém precisa passar. Então, na época, eu fui no Stato Civile pra fazer essa pré-avaliação e, concomitante, fui pedir a residência. E aí, é do momento que a gente entrou com a residência, isso pra todos, é que passa a contar o vídeo e passar na tua casa. Tá. Né? E aí o tempo do vídeo, 45. por lei, 45 dias, podendo ocorrer antes, assim como também muitas vezes depois, né? Perfeito. E vamos lembrar também o seguinte, o vídeo ele pode passar uma vez ou ele pode passar 2, né? Ou 3, na verdade, ele tem que estar convencido que a pessoa está ali residente. Perfeito. Tá? Perfeito. Por isso que a gente recomenda de ficar até o fim do processo, porque podem ter outras visitas, né? Uma coisa... Exato. Não, perfeito. Duas coisas ainda, pra gente não dar muito spoiler. Já falou que você não quer dar spoiler por causa do workshop. Aliás, fiquem atentos aí. Vai ter workshop da Rotuno em outubro. O Armando vai participar. Eu vou dar uma singela pincelada, mas a doutora Gabriela é que vai conduzir esse workshop pra dar todas as... O que você não encontra por aí na internet ou que você encontra com fake news. A Gabriela tem 7 anos de mercado, tem experiência própria dela em fazer. Então não é alguém que acho que, fiz só... Não, ela sentiu na pele... Experiência ruim, ela acabou de contar pra gente, então ela sabe o que você pode e deve e não deve fazer. Então é importante você ficar atento. Pra quem tá começando a se aventurar com cidadania agora, é uma oportunidade incrível. Incrível absorver, vão ser 2 ou 3 horas de workshop com uma pessoa com uma experiência incrível. Mas assim, voltando ao nosso papo aqui, só fazendo uma propaganda rápida, voltando ao nosso papo aqui, 2 coisas só pra gente também não ficar dando muito spoiler. Primeiro, o tal do nulla osta. Que às vezes o consulado, mentira, o Comune fala, não consigo finalizar a sua prática porque o consulado não entregou o nulla osta do fulano, ciclano, beltrano, dos italianos da família. Não, mas aí não é nulla osta, né? Não é nulla osta? Não, na verdade é non rinuncia. Non rinuncia, perfeito. O nulla osta é lá no passaporte. Então, a non rinuncia. Tá. Conta pra mim, por que o consulado demora pra mandar? Ou demora ou não demora? Precisa ou não precisa? Rapidamente, o que é esse non rinuncia? Tá. A não renúncia é um comunicado do consulado para o Comune informando que o teu italiano nunca renunciou à cidadania italiana. Tá? Quando aqui no Brasil. Então, sim, ele é um documento necessário para a gente poder fazer o reconhecimento. Na verdade, fica só faltando ele depois que a gente entrega o documento no Comune, né? Então, a gente entrega ali no Comune desde a certidão negativa de naturalização até a nossa, né? A certidão de nascimento ou casamento. E o Comune ali já tem todos os dados para poder dizer se tu tem linhagem ou não italiana, né? O oficial de Stato Civile, o oficial lá do Comune, o que ele olha? Ele vê se todo aquele joguinho de documental prova que tu tem vínculo sanguíneo com algum italiano. Só que ele sozinho, a capa 28 fala que o prefeito, né?
O síndaco, ele tem a autonomia de dar a cidadania, de reconhecer... Dar não, né, gente? Reconhecer é o termo certo, tá? Reconhecer a cidadania italiana da pessoa que ali reside, tá? É ele que é o cara que assina, né? Porém, ele sempre precisa dessa confirmação do consulado, tá? Da não renúncia. Então, sim, é uma peça super necessária para o processo. Eu, olhando da minha experiência, diria que não precisaria, né? Porque a gente não tem registros de italiano que renunciaram. E um dos documentos é a CNN, né? O negativo de naturalização. Então, tem a ver... Se ele se naturalizou, ele renunciou. O doutor grande naturalização. Então. O Armando é o especialista de grande naturalização da Rotuno, tá, gente? Então, ele que vai falar sobre isso lá no workshop. E ele depois traz aí todo o know-how técnico dessa história. Mas, assim, a naturalização por si não é renúncia de cidadania, tá? A Itália, ela é muito clara em dizer que aquele que renuncia tem que renunciar formalmente, tem que assinar, né? E não conhecemos italianos lá de 1890, 1900 alguma coisa, que foram até o consulado dizer, eu não quero mais ser italiano. Não tem, né? Mas ainda assim, é uma burocracia necessária. E o consulado, em teoria, de quando o Comune pede essa informação via e-mail PEC, e-mail registrado, ele tem, por lei, 30 dias para responder esse contato. Responder em 30 dias? Alguns não, outros sim. Por quê? Porque a demanda dos consulados sempre é muito alta, aqui no Brasil, né? Então, a gente sabe ali que o consulado tem pouco staff para trabalhar, muita demanda, e às vezes eles demoram, não vem o e-mail, e aí cabe ao Comune reiterar. E aí é que entra o papel do advogado, do assessor, ou do próprio requerente, então se não tá com ninguém, de encher o saco do Comune. Tá. Aí já começa a ser isso, entendeu? Tu tem que lembrar, passou 30 dias do Comune. Força a barra. Cadê? Não me responderam. Então, por favor, manda de novo. Porque às vezes é isso, o consulado tava com a caixa cheia. Às vezes... Ai, gente, vocês não acreditam. Às vezes o Comune não tem o e-mail certo do consulado. Putz. Tá, porque os comunes menores, eles recebem as comunicações do Ministério, né? Imagina, um monte de circular falando sobre um monte de coisa. E aí não vem que mudou o e-mail do consulado de São Paulo. Então... Estão pedindo não renúncia pro São Paulo consulado tá dando... errado. Não, endereço errado. Aí nunca vai chegar, né? Sim. Então, assim, são pontos que tem que conhecer bem pra às vezes não ficar lá esperando. Eu tenho casos de pessoas que já nos procuraram, assim, dizendo, olha, não me responderam a não renúncia em 6 meses. E eu tô aqui parada dentro de casa na Itália. Tá, mas com quem tá fazendo o processo? Sozinha. Então. E aí eu digo, gente, 6 meses na Itália pagando aluguel custa mais caro do que nos contratar. Com certeza. Tá, com certeza. É isso que eu tenho pra dizer. Contratar um especialista, não tenha dúvida. Exato. Bom, Gabriela tava lá, documentação entregue, contrato não, permissão lá do advogado, o Vigili passou 1, 2 vezes, Gabriela foi chamada no Comune, assinou, pegou a certidão dela, foi conhecer aonde o seu trisavô nasceu. Ainda não. Ainda não, Gabriela Não. Rotuno. Você já levou a Isabelle Fontana pra conhecer a casa do trisavô dela e você ainda não Tu foi? sabe que casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Eu vi o vídeo da Isabelle. Cadê o meu setor de genealogia que esteja me assistindo? Quero ver quem vai me entregar o endereço do trisnono pra eu conhecer. Não fui. Vietri di Potenza fica na Basilicata, fica bem, né, fora de mão, assim, ali no mapa da Itália. E todas as vezes que eu vou à Itália, vou a trabalho. Então, foi bem difícil fazer. Nunca tive essa oportunidade. Morro de vontade de fazer. É um dos produtos, gente, Rotuno, fazer o turismo de raiz, né? Fizemos aí esse projeto com a Isabelle, que ficou lindo. Ai, lindo. Eu vi o livro da Isabelle e vi o vídeo no canal da Rotuno, né? Dela comentando, até se emociona, La Terra del Sole, Castrocado. Eu vi que você tava lá nas fotos. Conta um pouco dessa experiência, como é que foi levar uma pessoa lá pra conhecer a terra dos antecedentes. Foi emocionante. E aí sim me despertou mais a vontade de conhecer, porque realmente assim, ver a emoção da pessoa é muito legal, né? E no caso dela, a gente foi tão preciso e tão assertivo que a gente conseguiu o endereço, né? De moradia dela também era trisavô. O endereço. Então a gente conseguiu entrar dentro da casa que ele morava. Tem até a plaquinha, né? Do número antigo, né? Que agora até mudou de número. E por um acaso, a moradora tinha guardado a placa do número original. Então assim, nossa, aquilo foi sensacional. Foi o ápice, né? Ali da emoção de tu fazer uma viagem, de rememorar a história de alguém. Foi uma experiência muito bacana pra mim também, Armando, porque, veja, eu trabalho com isso há 7 anos, e isso a gente fez ano passado, né? Então, assim, tinha já muito tempo de casa, já remontei história de tantas famílias e revivi um sentimento que talvez não tenha sido tão forte montando o processo só em cima da mesa, sabe? Claro.
poder fazer aquilo em loco é muito legal. E, assim, essa experiência de fazer na Itália, eu recomendo, né? Pra quem pode, pra quem, né, quer fazer na Itália, eu super recomendo, porque é legal, é legal. É uma emoção diferente. O sangue italiano vibra um pouco. Vibra. É muito legal. E vai levar a Marina Rui Barbosa pra conhecer o comune do antenato dela, não? O convite tá feito, vamos ver. Vai? Vamos ver, o convite está feito. Seria não legal. Não depende de mim. Eu vi o livro da Marina também, ficou lindo, parabéns. Então, o primeiro passo sempre dessa questão do turismo de raiz é fazer, né, a história, remontar a genealogia. E aí, não só a genealogia para fins do processo ali, de certidões de nascimento, casamento, mas também aprofundar um pouco mais na história. Então, entender qual é a cidade que nasceu o italiano, se tem mais de um italiano na família, com quem se casaram, como vieram parar no Brasil, em qual vapor, quando chegaram aqui, para onde foram destinados, né? Se para fazenda, se ficaram na cidade, e aí vem o trabalho muito dos nossos genealogistas e historiadores de tentar entender, assim, entrar ali e investigar. Né? A gente acha que esse cara veio porque ele tava passando fome, ou a gente acha, não, esse aqui já era industrial lá, industrial não, mas assim, já era mais empreendedorzinho, e como é que ele veio parar aqui. Então, assim, fazer esse trabalho de investigação é muito legal. E o livro depois, e aí o livro é uma das materializações desse trabalho, que pode virar aí a viagem de retorno. E também pode virar um produto, né? Da Rotuno. Não, já né? Teve uma demanda grandíssima desse livro. A gente sempre tentou emplacar esse produto, né? Eu acho que depois que a Marina postou, o pessoal viu realmente o quão legal pode ser ter a história em livro. Pode ser um... Talvez agora desperte um pouco o que a gente tentou despertar e de repente não conseguimos hoje. O pessoal acho que entendeu o quão legal é a história. Eu acho que precisa ter a tangibilidade daquilo que a gente trabalha, né? Porque eu digo, a cidadania... ela é uma coisa, assim... Não, eu não digo que é um produto, né? Eu acho que a gente presta um serviço para reconhecer um direito que todo mundo tem, né? O direito já tá com vocês. Vocês nasceram italianos, tá? O Estado italiano só não sabe disso. Então, a gente faz um trabalho de informar a Itália que nós somos italianos, né? Esse é o primeiro ponto. Todos somos italianos, desde a barriguinha da nossa mãe, né? Aí falta o reconhecimento. E depois disso, né? A gente faz, então, auxilia. A gente faz um serviço porque é burocrático, porque é trabalhoso, porque as informações se perdem ao longo da história. Mas é difícil de tangibilizar, né? E a gente só tangibiliza muito lá na frente quando chega o passaporte na mão da pessoa, né? E ainda o passaporte não sou eu que entrego. É o consulado. Ou é lá a questura na Itália. Então, passar por esse momento de fazer o livro da família é muito legal, porque daí materializa, né? Enquanto estão esperando aquilo que... né? A história, o que está sendo feito. É legal, gente. É um investimento bacana. Gabriela... A cidadania italiana, pelo que tudo você contou pra gente aqui, além de uma experiência emocionante, né? Uma experiência talvez não boa no primeiro momento, ali você sofreu bastante, aqueles 30 e tantos dias na Itália, mas acho que a cidadania italiana mudou tua vida. Mudou. Como mudou a minha vida também. E acho que de muita gente que trabalha com a Rotuno e dos clientes da Rotuno, né? E a minha pergunta pra gente, eu sei que você tá com o horário super apertado, a minha última pergunta é: como é passar a cidadania italiana para tuas filhas hoje? Que não vão ter toda a dor de cabeça que você teve. Fiquei até arrepiada. Né, me arrepia mesmo. Não, assim, eu me sinto privilegiada, né? E é o que eu acho que as pessoas que passam por nós acabam se sentindo depois de conseguir esse direito reconhecido. Entender o privilégio que é ser italiano. E não desmerecendo ser brasileiro, tá? É que ser brasileiro, a gente nasce, né? Aqui, quem nasce no Brasil, nasce brasileiro e já carrega por si só as delícias e as mazelas, as dores de ser brasileiro. Mas conquistar uma segunda nacionalidade, ainda mais por origem, e de um país, gente, de primeiro mundo, não adianta a gente dizer, a gente tá aqui, eu sou super nacionalista, eu super amo morar no Brasil, né? Vejo o trabalho como uma coisa que me permitiria morar fora do Brasil, e moro aqui porque gosto. Nós somos um país de terceiro mundo, tá? Somos vistos assim, fora também. Então, assim, ter o passaporte europeu, ele abre muitas portas, né? Para trabalho, para oportunidade de trabalho, oportunidade de educação, oportunidades até mesmo de saúde. Eu acho que tu, melhor do que eu, sabe
contar que a gente tem um caso de um cliente, né, que fez o passaporte por motivos de saúde, para poder salvar, acho que uma filha, né, que tem uma doença que só tem o tratamento na Europa. Exato. Então, assim, a gente tá falando de uma cidadania, mas que é uma coisa que não tem valor, é inestimável, né? Porque, primeiro, eu digo, é um legado que tu vai deixar para todas as gerações. E as minhas filhas, então, que se sintam privilegiadas, são pequenas ainda, mas eu vou gravar essa live e mostrar depois. De poder ter isso já de berço, né? E todo mundo que fizer vai poder deixar isso para todas as suas próximas gerações. Então, não morre contigo esse investimento, vai perdurar, né? Eu digo que é um seguro de vida vitalício, né? E com retorno, com certeza, porque pode morar em qualquer um dos países da União Europeia, vai poder entrar sem visto em uma série de países. O passaporte italiano hoje é o segundo mais poderoso do mundo, então nos possibilita entrar em uma série de países sem necessidade de visto. Tem alguns vistos especiais de investimento, como eu comentei no início do programa. E a gente sabe, né, o país que nós vivemos, as crises que nós passamos, econômicas e políticas. Então eu digo que é seguro de vida porque a gente, né, tem ali na gaveta a oportunidade, às vezes, de mudar de vida. Durante a pandemia, nós experimentamos isso no escritório, onde a gente viu vários clientes que perderam seus empregos no Brasil, né? Porque teve uma demissão em massa e com os seus valores de rescisão investiram num segundo passaporte para poder procurar emprego fora daqui. Não na Itália necessariamente, né? Não que a Itália vá melhor que nós ali, economicamente falando, mas em países ali que sofreram menos do que nós o cenário pandêmico. Gabriela, você deu um spoiler no meio da nossa conversa aqui, de um workshop. E eu acho que tem muita gente que está ouvindo a gente hoje aqui, principalmente depois do que a Rotuno fez com o processo da Marina, que, aliás, parabéns pelo resultado. Eu vi as fotos, acompanhei na rede social. Sei um pouco dos detalhes ali do meio do caminho. Sei que não foi fácil, apesar de muita gente por aí comentar, falar que foi fácil, que não ficou na fila. A situação não é bem assim, a gente sabe disso, a gente está no meio do caminho, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas eu queria, pra gente finalizar de verdade, eu queria dizer o seguinte: tem muita gente que tá vendo a gente, ouvindo a gente, vai ver a gente, que é a Gabriela lá de 2012. Que tá, puxa, será que eu tenho direito, será que eu não tenho? Documentação, como é que faz? E eu sei que a Rotuno tem um produto novo aí, que é esse workshop, pra essa galera que tá com uma dúvida, que tá entrando nesse mundo, mas não sabe exatamente. Agora é a hora de se explicar o que é esse produto, qual é a ideia dele e como é que nós vamos oferecer isso pro pessoal. Aproveita que aí a gente arremata. Tá bom. Então, gente, acho que é para o pessoal que está começando a pensar na cidadania italiana, que às vezes sabe que tem um italiano na família, mas não faz ideia de quem seja ou onde encontrar documentação, ou que não tem certeza ainda que tem o italiano, mas acha que tem, ou já está um pouquinho mais encaminhado, tem ali alguns documentos, enfim. Esse workshop é para vocês, tá? Vai acontecer dia 22 de outubro, online. Esse workshop vai ser comigo, o Armando também vai fazer parte. Vão ter outros profissionais da Rotuno explicando todo o passo a passo do processo. Eu tenho direito, como eu começo, os primeiros passos, os documentos necessários, enfim, todo o percurso e também apresentando as vias de acesso de reconhecimento da cidadania, né? Seja lá na Itália, seja judicial, enfim, a gente vai apresentar tudo. E mais importante do que isso, a gente vai apresentar como é que é o jeito Rotuno de fazer a cidadania. Que é o jeito que não é aquele que eu fiz lá sozinha, tá? É o jeito, né, que a gente aprimorou, que a gente conseguiu pensar para que o cliente tenha a sua cidadania reconhecida no menor tempo possível, com o menor custo envolvido, mas sem a palavra não no meio desse processo, tá? Eu gosto de dizer que nós somos time de advogados especializados nisso, tá? Não, nada contra assessoria, mas faz diferença a robustez do conhecimento legal pra gente levar esse processo até o final. Por quê? Muita gente vai no Google ver, eu tenho direito à cidadania italiana por mulher? Não. O Google, nada contra, ferramenta fantástica, mas assim, ele não vai te ensinar aquilo que vocês precisam saber para fazer a cidadania e dar certo. Porque tem processo, né? A gente sabe, cada um é de um jeito. Cada processo vai ter a sua peculiaridade. Vocês vão se deparar que não tem um documento, que não encontram de jeito nenhum, que não tem um óbito. Será que é necessário? Eu vou contar para vocês. E já vou dar um spoiler. Nem tudo que vocês acham que é necessário e a gente vai chegar na cidadania. Então vem comigo, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que acho que essa semana a gente lança o link de inscrição. Muito obrigado. Obrigada. Fiquei muito, muito, muito feliz de ter você aqui. Era para ser o nosso episódio número 1. Foi o episódio número 8 ou 9. 8, 9. Mas eu fico muito feliz que ele tenha acontecido. Mas é o primeiro em streaming.
É o primeiro, Viu? é o primeiro Então ao vivo. pronto, É o viu? Primeiro ao vivo. Eu já te falei mais de uma vez, só pra você e com outras pessoas na sala, que você mudou minha vida. Eu acho que você mudou a vida de muita gente também. Obrigada. E obrigado por estar aqui, por dar o apoio nesse projeto aí. E é isso. Você que acompanhou esse papo, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, segue a Gabriela Rotuno nas redes sociais. Qual o seu arroba, Gabi? Arroba Gabi Rotuno? Não, arroba Gabi V Rotuno. Rotuno é com 2 N's. Isso. E, gente, eu acho que a gente vai ter que marcar uma próxima. Eu já tô me autoconvidando. Porque eu tenho certeza que hoje, né, quem quiser deixa aí perguntas nos nossos directs para um próximo episódio, porque eu acho que de comune mesmo, talvez tecnicamente falando, falei pouco, né? Falei, assim, muita história, muita anedota, mas a gente pode aprofundar mais diante das dúvidas do pessoal que tá nos assistindo. Então, se você quer uma parte 2, deixa nos comentários desse vídeo, vai no Instagram da Gabriela, pede pra ela a parte 2, vai no Instagram da Fordoc, Instagram da Rotuno, segue lá o pessoal, a gente sempre tá trazendo material, conteúdo de qualidade sobre cidadania, sobre imigração, sobre legislação, sobre o processo. E é isso. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que quer fazer a cidadania na Itália, mas não sabe nem por onde começar. A doutora Gabriela aqui deu um parecer geral, principalmente do que não se deve fazer. Então, se a sua assessoria tá te oferecendo coisa parecida com isso, já sabe que cai fora que dá para conseguir coisa melhor. Gabriela, obrigado. Obrigada, valeu.